O que são as curvas de sobrevida, tá? As curvas de sobrevida, gente, são um método estatístico que foi desenvolvido para que a gente pudesse estimar o tempo de sobrevivência ou expectativa de vida de alguma coisa. Então, as curvas de sobrevida, elas foram construídas com um objetivo. Dentro de um período de estudo, um desfecho pode acontecer ou não. Então, eu posso pegar um paciente, esse meu paciente, eu faço um tratamento, eu coloco um implante dentário e eu vou avaliar ele daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos, ele chega no meu consultório e diz, olha, meu implante caiu com 2 anos e meio. Ou então, ele pode chegar no consultório dentário, com 3 anos após a colocação do implante, e o implante ainda está lá disponível. Então, a curva de sobrevida, por que ela foi desenvolvida? Porque os desfechos, eles podem acontecer ou podem não acontecer dentro de um período de tempo, e quando ele acontece, foge do nosso controle. Nós não conseguimos dizer quando isso vai acontecer. Então, as curvas de sobrevida, elas foram desenvolvidas para fazer uma estimativa de quanto tempo um tratamento irá sobreviver. Óbvio, quando a gente fala em sobrevida, a gente pensa em quê? Morte ou vida. Mas eu posso utilizar as curvas de sobrevida para praticamente todos os desfechos disponíveis que dependam de sucesso e falha, e eu não tenho controle sobre o tempo em que isso vai acontecer e se isso vai acontecer. Então, a curva de sobrevida, ela analisa um fenômeno. Esse fenômeno tem que ser um fenômeno binário, sim ou não. Ou seja, ele pode acontecer ou não acontecer. E ele verifica esse fenômeno em relação a um período de tempo. Ou seja, ela serve para calcular o tempo transcorrido entre o início do estudo, por exemplo, o diagnóstico de câncer, e a morte do paciente, ou a recidiva do tumor, ou coloquei uma restauração e o tempo necessário para aquela restauração cair. Mas concordem comigo que pode chegar um momento, já estou há 5 anos avaliando meus pacientes, eu tenho que encerrar o estudo em algum momento. Então vai ter pacientes que não morreram, vai ter pacientes cujas restaurações não caíram. A forma de calcular esse tempo é diferente do que calcular apenas uma média, porque a média ela vai ter pesos diferentes para quem teve o desfecho, a morte ou a queda da restauração, e para aqueles que não tiveram o desfecho, a morte ou a perda da restauração, tá? Então, isso serve tanto para estudos experimentais, como serve também para estudos o quê? Observacionais. Serve para os dois modelos de estudo. No geral, nos estudos experimentais, as curvas de sobrevida têm fontes de dados primários. Então, eu começo a fazer as restaurações hoje e daqui a 3 anos eu vou dizendo, gente, quem a restauração cair, não procure outro dentista, procure a gente, procure o nosso centro. E aí, essas pessoas vão aparecendo depois com as restaurações caindo ou não caindo. Quem não apareceu ao final de 3 anos, eu entendo que a restauração está sadia. Mas, geralmente nos estudos observacionais, a gente pega o quê? Pega o prontuário do paciente, a data de início e a data do final do estudo ou a data onde aconteceu aquele desfecho. Então, a gente vai ter uma diferença entre essa data final menos a data o quê? Menos a data inicial.
Lembrando que essa data final aqui, eu preciso diferenciar. É a última data que eu tenho do paciente e o desfecho não aconteceu, ou é a última data que eu tenho do paciente que foi a data onde aconteceu o desfecho, porque serão cálculos diferentes, tá? Dessa forma, a gente precisa estabelecer critérios muito rígidos, porque tem que ser a data mesmo, não pode ser uma estimativa. Isso daqui é muito utilizado em estudos de unidade de terapia intensiva. A data que o paciente entra na UTI e a data que ele sai de alta, que é a data em que ele saiu de alta e estava vivo, ou a data em que ele foi a óbito, que é a última data onde o desfecho aconteceu. Ou seja, eu vou precisar de duas coisas. Eu vou precisar do tempo decorrido e vou precisar do desfecho. Saber se ele aconteceu ou não. Existem três formas de analisar essas curvas de sobrevida. Uma é chamada método atuarial ou tábua atuarial, na qual você estipula que aquela expectativa de vida é fixa. 75 anos, 40 anos, 3 anos de sobrevida de restauração, por exemplo. Isso daqui é muito utilizado, pessoal, para planos de saúde, para previdência social. Por quê? Porque nós temos as expectativas, os dados oficiais dos nossos países com a nossa expectativa de vida. Então, a gente coloca um ponto fixo dizendo: acredita-se que essas pessoas vão morrer até os 75 anos. Então, o tempo de sobrevida é a data de início até aquele ponto fixo que foi determinado. Só que em saúde, esse método atuarial ele não é interessante, porque a pessoa pode morrer de hoje para amanhã. Eu não posso estipular um ponto fixo, eu não posso determinar que ele vai sobreviver tanto tempo, porque existem muitos fatores que podem mexer com essa expectativa de vida. Então, nós vamos trabalhar com um método chamado método de Kaplan-Meier. O método de Kaplan-Meier, enquanto a tábua atuarial os intervalos são fixos, o método de Kaplan-Meier, os intervalos eles não são fixos. Pelo contrário, eles são determinados pelo surgimento do desfecho que eu estou estudando. Por exemplo, o óbito. Ou seja, a cada óbito que vai acontecendo com o passar do tempo, a curva de expectativa de vida ela vai sendo recalculada. Então, se eu tiver 200 pacientes, essa curva ela vai ser recalculada 200 vezes, baseado no tempo em que o desfecho aconteceu ou baseado no tempo em que esse desfecho não aconteceu. Então, essa aqui é uma curva de Kaplan-Meier. Vou botar aqui, ó. Pronto. Essa é uma curva de Kaplan-Meier. O eixo X da curva equivale ao percentual de pacientes vivos, o percentual de restaurações estáveis, o percentual, Eduardo, o percentual de pacientes que não precisaram tomar medicação de resgate depois da cirurgia. E o eixo Y é o tempo decorrido entre o início do estudo e o momento em que ele desenvolveu o desfecho, ou seja, ele morreu, ou ele tomou a medicação de resgate, ou então, se chegou depois de 7 dias, ele não tomou medicação de resgate, ele não toma mais, então ele chegou até o final do follow-up sem desenvolver o desfecho. Percebam que a curva de Kaplan-Meier, ela só cai. Por quê? Porque uma vez que o paciente teve o desfecho, pronto, essa curva, olha, ela sofre uma queda.
Então, eu comecei o estudo com 100% dos pacientes vivos. Se um mês depois desse paciente ter entrado, esse paciente morreu, a curva ela tem uma queda. Por quê? Porque eu agora tenho uma proporção menor de pacientes vivos. Mas eu tive paciente, olha, que morreu com 12 meses. Então, essa curva só vem cair nessa posição. Portanto, a curva de Kaplan-Meier, ela vai caindo à medida em que o tempo vai passando. Ela nunca pode voltar, porque meu paciente ele não vai ressuscitar. A minha restauração não vai ser reabilitada. O implante não vai voltar onde estava. Então, ela só pode correr para frente e para baixo. À medida que as pessoas vão morrendo, essa curva ela vai caindo. Então, Eduardo, se um paciente entrou no meu estudo em 2010 e ele morreu em 2014, a curva cai aonde? Bem aqui, olha, 4 anos depois dele ter entrado no estudo. Mas se um paciente entrou em 2011 e morreu em 2012, perceba que ele só tem o quê? 1 ano no estudo. Ela vai cair bem aqui, olha. Após 1 ano. Então, a curva de Kaplan-Meier, ela aproveita todo o tempo que o paciente está disponível no estudo. Então, esse é um tipo de curva que é utilizada para medir expectativa de sobrevivência. Tempo decorrido entre aonde? O início do estudo, a entrada do paciente no estudo e a saída do estudo, que pode se dar por desfecho sim ou desfecho não. Por exemplo, percebam que aqui nós temos, deixa eu só desligar aqui e botar para apresentar de novo. Percebam que aqui eu tenho 2 curvas de Kaplan-Meier, tá? Essa aqui foi um estudo que eu realizei com uma aluna de iniciação científica. Eu tenho aqui, olha, o percentual de pacientes vivos, que varia de quanto? De 0% a 100%. E aí eu dividi em pacientes fumantes e pacientes não fumantes. E eu calculei o tempo necessário para esses pacientes morrerem do início do estudo até o final. Então, por exemplo, esse paciente aqui, olha, que caiu bem aqui, com 50 meses. Não importa se ele entrou no mês 0 e morreu no mês 50, ou se ele entrou no mês 5 e morreu no 55. Mas, durante o tempo que ele passou no estudo, ele morreu 50 meses após eu ter iniciado o estudo, após ele ter entrado no estudo. Já esse paciente aqui, ele morreu após 84 meses em que ele tinha entrado no estudo. Não importa se ele entrou no mês 0 e morreu no mês 84, ou se ele entrou no meu estudo no mês 10 e morreu no mês 94. A sobrevida dele é de 94 meses, ou é de 84 meses, com o desfecho óbito. Mas vocês estão notando que eu tenho aqui, olha, uns pontinhos. Esses pontinhos são pacientes que entraram no estudo, eles tiveram uma data de entrada, eu acompanhei eles durante muitos meses, mas até a última data que eu tinha disponível, eles não desenvolveram o desfecho. Por exemplo, esse paciente aqui, olha, com aproximadamente 100 meses, muito provavelmente ele entrou 96 meses, né? Ele entrou, aqui é 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu comecei o meu estudo em 2000 e encerrei o meu estudo em 2012. Se esse paciente ele entrou no estudo
em 2006 e em 2012 ele não morreu, eu encerrei a participação dele no estudo. A curva não sofrerá uma queda. Por que a curva não sofrerá uma queda? Porque no tempo decorrido, até eu finalizar o meu estudo, ele não teve o desfecho esperado. Então, ele entrou em 2006, eu tive que finalizar o estudo em 2012, liguei para o paciente em 2012 e ele estava vivo. Então, a participação dele no estudo, ela foi encerrada após 96 meses e a curva não sofreu uma queda, porque esse paciente não teve o desfecho. Aqui, olha, esse paciente, ele passou 156 meses no estudo, o estudo acabou em 2012. 156 meses é o quê? Aqui é 10, 15, 20, 10, 11, 12, é 13 anos. Então esse paciente entrou em 2000 e, sei lá, ele entrou em 2001. Eu tive que parar o estudo em 2014 e em 2014 ele não tinha tido óbito. Ou seja, a participação dele no estudo acabou e a curva não sofre queda. Ou seja, ao final de 196 meses de follow-up, eu tive quanto por cento de sobrevida? Eu tive 65% de sobrevida, porque foi até onde a curva desceu. Mas olha nos pacientes fumantes. Ao final de 140 meses de follow-up, qual foi a minha sobrevida? 25%. Por quê? Porque a curva ela foi caindo de forma mais intensa. Eu tive pacientes morrendo em períodos de tempo menores. Então aqui, o teste estatístico, ele vai comparar o tempo de sobrevida dessa curva com o tempo de sobrevida dessa curva. Esse é o método de Kaplan-Meier. É um método que não é baseado em planos fixos. Pelo contrário, é um método que ele é baseado em dois fatores: o tempo e se teve o desfecho ou não. Por que eu preciso fazer o método de Kaplan-Meier? Porque eu não tenho controle se a restauração vai cair, se o paciente ele vai morrer, se o implante vai ser perdido. Pode ser que, em um estudo, terminei a cirurgia de terceiro molar e, durante os 7 primeiros dias de pós-operatório, eu vou ver qual foi o tempo necessário que o paciente tomou medicação de resgate. Vai ter paciente que vai tomar medicação de resgate com quanto tempo? Vai ter paciente que vai tomar medicação de resgate, olha, com um dia, bem aqui. Então, eu vou ter menos pacientes livres de medicação de resgate. Mas eu vou ter pacientes que ao final de 7 dias, eles não precisaram tomar medicação de resgate. É o mesmo racional daqui, olha. Encerrou o tempo deles no estudo, mas eles não desenvolveram a necessidade de tomar medicação de resgate. Ou seja, o tempo de sobrevida livre de medicação de resgate foi superior. Dessa forma, as curvas de Kaplan-Meier, elas vão servir para quê? Elas vão servir justamente para a gente calcular o tempo necessário ou o tempo decorrido para desenvolvimento de um desfecho, quando esse desfecho ele pode acontecer ou não. Eu não tenho controle de se esse desfecho ele vai acontecer ou não. Talvez uma das coisas mais importantes para a curva de Kaplan-Meier seja essa variável. A mediana de sobrevida, ou seja, qual é o tempo necessário que a minha amostra precisa para que metade dos pacientes tenham morrido.
Ou qual é o tempo mediano necessário para que metade das restaurações tenham caído. É justamente daqui onde vem as expectativas de vida. Eu acredito, a expectativa de vida desses pacientes, olha, metade dos pacientes fumantes vão morrer, infelizmente, até os 40 meses. Então, a expectativa de vida mediana dos pacientes fumantes é de 40 meses. Enquanto os pacientes não fumantes, eles nem atingem, olha, a, a expectativa de vida mediana. Seria necessário esticar o estudo, talvez mais uns 5 ou 10 anos, para a gente medir essa expectativa de vida. Se a curva ela começar a cair bem aqui, pronto, olha, esse daqui é o ponto de expectativa de vida mediana dos pacientes não fumantes. Então, enquanto a expectativa de vida mediana dos pacientes fumantes é de 40 meses, a expectativa de vida mediana dos pacientes não fumantes é de 180 meses. É justamente daqui que a gente diz, nossa, fumar reduz em tantos meses a expectativa de vida mediana, aumentando o risco de morte. Então, essa é a interpretação das curvas de Kaplan-Meier, que podem ser utilizadas para diversos desfechos que a gente tenha disponíveis. O que é que eu preciso ter para fazer uma análise de Kaplan-Meier? Eu só preciso disso daqui, olha. O tempo decorrido entre o início e o desfecho e saber se o desfecho que eu tive, qual foi? Foi positivo, aqui é o óbito, ou foi negativo? Aqui é a alta, somente. Geralmente, quando eu vou fazer isso no Excel, eu tabulo paciente, data de início, data do desfecho, última data que ele tem no serviço e o desfecho, sim ou não. Então, por exemplo, a data de início, dia 5/2/2025. Outro paciente entrou dia 7/2/2025. Outro paciente entrou 14/2/2025. E outro paciente entrou dia 30/4/2025. Vou botar mais um paciente, entrou dia 1/5/2025. Eu tenho quem? Eu tenho as datas de todos os meus pacientes, né? Aí, concordam comigo que vai ter paciente que não vai ter desfecho e vai ter paciente que vai ter o desfecho positivo. Então, essa data do desfecho vai ser o quê? 999, porque o desfecho não aconteceu até o final do meu estudo. Já esses dois aqui, o desfecho, dia 1 de maio de 2025, a restauração caiu. E aqui, dia 15/8/2025, a restauração também caiu. Os outros pacientes, eu não tenho data de desfecho, porque o desfecho foi o quê? Olha, o desfecho foi ausente. E aí eu preciso da data da última consulta para aqueles pacientes que o desfecho não aconteceu. Eu vou encerrar meu estudo dia 31/12/2025. Todo mundo vai ser avaliado no dia 31/12/2025. Quem não teve o desfecho, essa foi a última data e o desfecho foi ausente. A sobrevida. A sobrevida, para o paciente que teve o desfecho, é a diferença da data do desfecho com a data do início. Mas, para o paciente que não teve o desfecho,
A sobrevida é a data da última consulta, em que você viu que ele não teve o desfecho, e a data que ele entrou no estudo. Então, pessoal, a forma de calcular o tempo de sobrevivência, viram? É diferente, baseado na informação se ele teve ou não teve o desfecho. Para quem teve o desfecho, a última data é a data do desfecho. Para quem não teve o desfecho, é a data da última consulta. Eu só vou precisar levar para o SPSS essas duas colunas aqui, olha, que é a data do desfecho o desfecho ausente ou presente e o cálculo da sobrevida. Eu não preciso levar esses três. Esses três eu coleto a informação somente para quê? Somente para poder calcular a sobrevida. Cuidado e atenção. Mais uma vez, a sobrevida para quem teve o desfecho é a data do desfecho menos a data do início do estudo. Para quem não teve o desfecho, é a data da última consulta menos a data em que ele entrou no estudo. Pronto. Com isso, lá no SPSS, se eu já tenho o desfecho e o tempo, eu clico em Analyze, curvas de sobrevida e olha aí, escolho o método de Kaplan-Meier. Quando eu escolho o método de Kaplan-Meier, ele me pergunta duas coisas. Olha, ele não deixa eu andar, porque eu tenho que escolher o tempo e o status. O que é o tempo? É justamente, olha, o tempo de sobrevida que a gente calculou lá no Excel. O tempo vem para cá. E o que é o status? É o desfecho, se o paciente teve ou não teve o desfecho. Percebam que o OK não abre, não é isso? Eu preciso dizer para o SPSS qual é o número que corresponde ao desfecho positivo. Eu gosto muito de trabalhar com 0 e 1. 0 não desenvolveu o desfecho, 1 desenvolveu o desfecho. Aqui, o 1 é o que desenvolveu o desfecho. Continue. Percebam que abriu o OK. Mas eu ainda não vou rodar a curva de Kaplan-Meier. Por quê? Eu tenho que vir em Options e marcar, olha, Survival. Quando eu marcar Survival, aí ele vai plotar a curva de Kaplan-Meier. Se eu não marcar, ele só vai jogar um tabelão, tá? Que é a tabela de sobrevivência. Se eu marcar, ele desenha a curva de Kaplan-Meier para mim. Continue. OK. Vou descer. Tá aqui, olha. A curva de Kaplan-Meier foi criada. Lembrando, cada queda é um paciente que teve o desfecho. E aqui, por exemplo, eu tenho um paciente que ele com 100 dias, por exemplo, o tempo de 100 foi dado alta. Tá? Curva de Kaplan-Meier criada, eu não preciso sair desenhando aqui para achar a mediana, não. Por quê? Porque aqui em cima, olha, ele me traz a média, o desvio padrão, o intervalo de confiança do tempo de sobrevivência, mas o mais importante, ele me traz a mediana do intervalo de sobrevivência. Então, para esses pacientes, a mediana de sobrevida é de quanto tempo? É isso aqui, olha, 59 meses. Essa é a estimativa de mediana de sobrevivência desses pacientes. Para o artigo, tem que colocar a mediana e o intervalo de confiança 95% da mediana. Se o meu grupo não atinge a mediana, eu ponho a média e o desvio padrão e o intervalo de confiança da sobrevivência. Se ele atinge a mediana, eu ponho a mediana e o intervalo de confiança. Tá bom? Geralmente, eu gosto de colocar os dois e espero o revisor dizer, tire um ou tire o outro. Eu prefiro, já que o SPSS me dá os dois, colocar logo os dois.
Se alguém quiser, eu tiro depois. É melhor do que ter que recalcular. Aqui é o método para calcular a curva de sobrevida de todo mundo. Mas e se eu quiser separar homens e mulheres? Ah, eu vou aqui na minha variável e olha aí, eu tenho o sexo, eu tenho a idade, eu tenho a informação de quem fez procedimento invasivo, de quem desenvolveu sepse. Bora avaliar se a sepse ela impacta no tempo de sobrevida. O caminho é o mesmo. É análise, sobrevida, Kaplan-Meier. Olha, já está o tempo, já está a evolução, e agora eu vou escolher isso aqui, olha. Qual é o fator que eu quero analisar? Pronto. Quando eu jogar sepse para cá e rodar o teste estatístico, ele vai comparar quem teve sepse e quem não teve sepse. Ele vai criar duas curvas de sobrevida. Sepse ausente, sepse presente. Vou clicar em Compare Factor e vou marcar essa caixinha. O teste estatístico para as curvas de Kaplan-Meier é o teste de log-rank. Não usamos Q quadrado. Por quê? Porque aqui nosso interesse não é sepse presente ou ausente, evolução óbito ou não. O tempo é um fator importante a ser considerado. Então, nós necessitamos usar um teste estatístico que compare a dimensão tempo e o desfecho. O tempo tem que ser considerado. O teste estatístico para isso é o teste de log-rank. Continue. Ok. Olha aí, ele me rodou uma tabelinha. Quantas pessoas ficaram vivas até o final do estudo? Percentualmente, olha, quem não teve sepse, 65% permaneceram vivos até o final do estudo. Quem teve, 56%. Aqui embaixo, ele me constrói as duas curvas de sobrevida, de quem não teve sepse e de quem teve. Aqui, ele me calcula média e desvio padrão, mediana e os intervalos de confiança de quem teve sepse e de quem não teve. E olha aqui, o teste de log-rank, essa é a significância. O p-valor me demonstra que não existe diferença estatística entre ter sepse ou não com as curvas de sobrevida, porque o p-valor foi quanto? 0,633. Esse 0,633, gente, compara justamente as duas curvas de sobrevida. Então, leve em consideração a presença ou a ausência do desfecho e a presença e o tempo decorrido para acontecer esse desfecho. Eu posso sair fazendo isso para tudo. Análise sobrevida Kaplan-Meier. Vou tirar sepse e vou botar infecção hospitalar, para saber se a infecção hospitalar impactou na sobrevida. Olha aí, um p-valor 0,01. Houve diferença significante. Quem não teve infecção hospitalar, quem teve infecção hospitalar na corrente sanguínea, quem teve infecção hospitalar na secreção e quem teve infecção hospitalar por outras vias. Olha as medianas. Quem não teve infecção hospitalar não atingiu a mediana de sobrevida. Quem teve infecção hospitalar via hematológica, a sobrevida foi 59 meses, a mediana. Quando a infecção foi detectada em uma secreção, a sobrevida foi 93 meses. Mas olha aí, quem teve infecção em outros locais que não sangue ou secreção, a sobrevida foi 10 meses. Tá aqui, olha, as curvas de sobrevida. E aqui em cima, o p-valor, 0,001. Demonstrando que os pacientes que têm infecção em outros, a fonte de infecção vem de outros locais que não corrente sanguínea ou secreção, tem menor sobrevida global mediana
do que os demais grupos. Então, é dessa forma que eu rodo o teste de log-rank Mental Cox, né, que é o teste para comparação de curvas de sobrevida.